Um texto que foi extraído do livro Jesus no Lar, a psicografia do Chico Xavier, e foi ditado pelo espírito Néio Lúcio. Essa reflexão ela vai nos trazer nessa tarde um momento de reflexão sobre a educação, sobre o nosso lar e como agimos no nosso dia a dia, e também um pouquinho sobre o que é o culto cristão no lar. Então vamos fazer uma reflexão gostosa, que possamos refletir e essa energia possa realmente entrar nos nossos corações, nas nossas mentes, e possamos então fazer uma reflexão durante a semana e conseguirmos talvez adaptar algumas coisas no nosso dia a dia. Nessa reflexão chama o culto cristão no lar. E Néio Lúcio, através das mãos de Chico Xavier, ele diz o seguinte: que povoara-se o céu de estrelas numa noite prateada de luar. E Jesus, instalado na casa de Simão Pedro, com muita bondade e amor, iniciou uma conversa sobre as leis sagradas. Aqui era a primeira oportunidade que Jesus ia falar sobre o culto cristão no lar. Eu imagino como estaria esse céu de estrelas e de luar para recepcionar aqui na terra o primeiro culto no lar que Jesus ia fazer. Imaginemos assim que não chega nem perto disso que a gente tentou colocar aí na tela. E Jesus perguntou a Simão: Simão, o que faz o pescador quando leva ao mercado a pesca do dia? E o apóstolo respondeu a Jesus: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes, ninguém compra o resíduo da pesca. Na sequência, Jesus sorriu e perguntou novamente a Simão: e o oleiro, o que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, modela o barro e dá a forma que deseja. Novamente, Jesus perguntou, deixa eu ver se não passou, novamente perguntou a Simão: e o carpinteiro, como procede para alcançar o trabalho a que se pretende? Simão respondeu então a Jesus: lavrará a madeira, usará o quinchó, o serrote, o martelo e o formão, e assim aperfeiçoará a peça bruta. Jesus então disse a Simão: assim também é o lar diante do mundo, Simão. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a sociedade. Já pegamos o jeitinho aqui. O negociante seleciona a mercadoria. O marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sobre as telhas que nos acolheu. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Acendamos aqui a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa, Simão, é o lar do teu pão. Recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia luz através do céu. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores. Simão Pedro viu nos olhos do Mestre Jesus, humilde, lúcido, e disse: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, abriu na terra o primeiro culto no lar. Por isso que eu falei, imagine como estaria esse céu.
de estrelas e do luar para se inaugurar na terra o primeiro culto no lar. Vamos fazer uma reflexão sobre essa primeira parte do livro Jesus no Lar. Quando Jesus pergunta a Simão e aos seus familiares sobre o que o pescador faz com o seu produto, o que o oleiro faz para fazer os vasos, enfim, os produtos que ele gostaria de fazer, e o carpinteiro como faz para trabalhar essa madeira, Jesus busca exemplificar a importância de nós, em qualquer profissão, por exemplo, entregarmos, ele vai fazer uma correlação, entregarmos um produto perfeito a quem vai consumi-lo. Por exemplo, o professor numa sala de aula, como ele tem que ser para educar, para transmitir o conhecimento? O motorista que vai dirigir o ônibus e levar passageiros, como ele vai proceder, né? O carpinteiro, a pessoa que vai à rua, a dona doméstica, a pessoa que está dentro do lar, a mãe, como ela procede? Ela procura aquilo que ela se propõe fazer da melhor maneira possível para entregar para alguém esse produto para que possa ser consumido. Isso é no nosso dia a dia, né? Todos nós trabalhamos, efetuamos alguma coisa e entregamos para alguém um produto para ser consumido. Imagine então, quando Jesus se refere, vou voltar aqui com uma transparência, quando nós estamos falando de almas, de espíritos, de seres humanos, né, de pessoas que compõem o lar. Porque se nós temos que pensar que, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo de provas e expiações? O principal, não vamos chamar de produto, mas o bem mais precioso que está aqui são as almas, são os espíritos, são os seres humanos, somos nós. Nós estamos aqui para aprender, somos o produto ou o bem mais precioso. Então, quando Jesus fala desse produto do oleiro, do pescador, e aí ele vai falar sobre o ser humano, da importância de nós educarmos e nos educarmos, reaprender, nos reeducar dentro da lei do amor, para que esse bem precioso possa servir à sociedade. Primeiro, a sociedade que começa lá no lar, onde estão a família reunida, o pai, a mãe, os irmãos. Depois, a extensão dessa família para os outros parentes. Depois, a extensão para o trabalho. Depois, para a extensão para as relações sociais aonde eu convivo. E depois, nós espíritos habitando o mundo espiritual, preparados para ver se aquilo que nós fizemos na Terra conseguimos avançar naquilo que nós nos comprometemos como espíritos no plano espiritual, se quando estivermos aqui conseguimos então assimilar o amor, a caridade, a paz e aprendermos através da nossa educação. Então Jesus quer falar desse bem mais precioso, que começa lá dentro do lar, quando nós temos os nossos filhos. E aí, aqui eu voltei, até o final eu vou me adaptar com o equipamento, tá? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, os bons espíritos amigos nos falam o seguinte: ó espíritas, compreendeis agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres, dos nossos deveres, e pondo todo o vosso amor para aproximar essa alma de Deus. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Então aqui no Evangelho nos deixa bem claro qual é o sentido da vida. Nós estamos aqui, quando nós nascemos, já fomos crianças, né? Viemos de dentro da nossa mãezinha, nós viemos para progredir. Nós somos almas que estávamos habitando o espaço e fomos recepcionados por alguns familiares na Terra para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos reeducar.
porque nós já tivemos um passado, nós já fomos em algum momento, já vivemos aqui nesse planeta, ou talvez em outro planeta, e agora nós precisamos nos reeducar. E esse lar é uma grande responsabilidade que todos nós que convivemos nele temos para com as pessoas que ali se aproximaram. Seja o esposo, seja a esposa, seja os filhos que receberemos ou já recebemos, seja aqueles que virão talvez não do ventre da mulher, mas chegaram através de uma adoção, chegaram através de um parentesco e estão ali conosco. São almas que precisam então se reeducar para que possamos aproximá-las do Pai maior, de Deus. E é através dessa reeducação que nós vamos encaminhar essas almas para o bem, vamos reeducá-las. E aí Jesus também, através das mãos de Chico Xavier e do Nélio Lúcio, ele fala que o lar é a primeira escola, é o educandário, é o local de aprendizado dos espíritos encarnados. Então vamos imaginar que nós, às vezes, saímos, vamos a um supermercado, vamos numa loja, ou temos um vizinho do nosso lado, e às vezes nós o cumprimentamos, bom dia fulano, bom dia ciclano, e a pessoa não te responde. E você passa a reclamar, puxa vida, que pessoa que não tem educação, nem cumprimenta o seu vizinho. Ou eu vou fazer uma compra na loja, sou mal atendido, não sou bem ouvido, não me explicam o produto que eu vou comprar, e nós reclamamos. Não, mas puxa vida, olha que tipo de pessoa. Nós temos que entender, meus irmãos, que é desse lar que nós habitamos, é que nós educamos. Se a pessoa lá fora, o ser humano, essa alma, esse espírito, não cumprimenta, será que ele teve essa bagagem dentro do seu lar? Será que no momento em que eu me apaixono por alguém e reclamo que esse alguém não me abraça, não me compreende, não perdoa, será que esse ser humano teve perdão dentro do seu lar? Será que esse ser humano, essa alma, esse espírito recebeu o carinho dos seus pais? Será que os pais perdoaram os erros desses filhos? Será que se abraçaram? Será que ouviram o pai dizer para a mamãe, eu te amo? Será que ouviram o pai dizer para o filho, meu filho, eu te amo? Não sabemos. São pontos de interrogações. Mas o aprendizado que esse filho teve dentro do lar, meus irmãos, é o reflexo lá fora. Se ele não foi abraçado, ele não vai abraçar muitas vezes. Se ele não foi amado, ele não vai amar. Se quando de manhã eu acordo e não digo bom dia para o meu filho, como querer que ele no futuro cumprimente as pessoas se ele não recebeu essa educação dentro desse lar, dentro dessa escola das almas, dentro dessa escola que era para reeducar? Como nós queremos esse reflexo lá fora, se dentro desse lar bendito de amor que era para educar, nós falhamos? Jesus continua, a paz começa no lar. Se não vivemos dentro da nossa casa esse amor, essa compreensão, como esperar a paz no local de trabalho, no município, no estado, na nação, no mundo, dentro da casa espírita? Como esperar? E ele continua, que o lar então prepara e exporta os caracteres para a sociedade. É isso que eu estava explicando para vocês. O que são caracteres? É como nós somos, como nós aprendemos e como nós somos os reflexos daquilo que nós aprendemos dentro desse lar de amor.
Se recebemos amor, daremos amor. Se recebemos incompreensão, não compreenderemos. Se não perdoamos ou não somos perdoados, também não perdoaremos. Nós somos um reflexo daquilo, da educação em que nós recebemos. E nós não podemos esperar, muitas vezes os pais esperam que os nossos filhos sejam educados dentro das salas de aula. As salas de aula, os professores são para demandar conhecimento. Sim, a educação caminha também, mas demanda conhecimento. A professora talvez pode tratar com amor o seu filho, mas não é igual o amor do pai, o amor da mãe, o amor do irmão. Então nós somos esse reflexo lá fora. E Jesus quer nos deixar isso muito bem claro, que o lar é aonde nós devemos nos reeducar, para que possamos então avançar. E aí também fala que se não amamos quem que está dentro da nossa casa, na luta do dia a dia, como respeitar e amar a Deus que nos parece distante? Porque somos todos filhos de Deus. Se o meu esposo, a minha esposa, o meu filho está ali, ele é filho de Deus. Se eu não respeito e não amo, mas daí eu saio dizendo, não, eu vou lá no centro espírita, eu frequento uma igreja e eu amo a Deus. Mas aquele que está tão próximo de você, que é filho desse Pai poderoso, eu não respeito. Então, Jesus coloca, como respeitar e amar a Deus que nos parece distante, se nós não amamos aquele que está mais próximo, aquele da luta do dia a dia, para vencer as dificuldades, as maledicências? Como amar a Deus? É uma pergunta que nós deixamos para cada um de nós. E aí Jesus fala que a mesa do nosso lar é onde nos alimentamos todos os dias. E aí ele convida o Simão e a família deles para que nessa mesa, então, onde nós nos alimentamos todos os dias, que ali sentamos para que possamos também criar um diálogo entre os irmãos. Nós, espíritas, pedimos para que todos nós façamos o Evangelho no lar. Nós vamos falar no final sobre o Evangelho no lar. E nesse Evangelho do lar, nós vamos dialogar com os nossos mais próximos e também aqueles que estão no plano espiritual e estão nos acompanhando ali na nossa casa. E ali, como fez a nossa irmã ao abrir o Evangelho aleatoriamente, nós também podemos fazer na nossa casa. E lá, de repente, nós tivemos um problema de família em relação ao perdão. Talvez naquela semana do nosso Evangelho, nós vamos abrir a página que vai falar do perdão. E aí, nós vamos querer fazer uma retórica, um discurso em cima do Evangelho. E aí o nosso filho pode levantar o dedo, mas pai, essa semana eu cometi um erro e você não me perdoou. Mas filho, nós temos que seguir o que está escrito. Mas pai, você não me perdoou. Então o Evangelho nos traz, nos aponta o dedo para a nossa ferida. Aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos nos aprimorar. Porque a suprema inteligência do universo, os bons espíritos, eles estão a nos intuir, até para abrir essa página, até para ler o Evangelho da semana. Eles estão ali, nos auxiliando, para que a nossa ferida seja tocada, para que nós possamos recuperar essa ferida com os medicamentos necessários para estancar essa dor e esse sofrimento. Mas do Evangelho a gente vai falar lá na frente. Aí no segundo capítulo do livro Jesus no Lar, também através da psicografia do Chico, são dois itens que se
vão se juntar. Então, por isso eu trouxe os 2 capítulos. Fala da escola das almas. Então, na continuação, no capítulo 2, diz assim: quando Jesus terminou os ensinamentos, a sogra de Pedro perguntou ao mestre: Senhor, que venha a ser a nossa vida no lar? Esperando esclarecimentos, acrescentou: iniciamos as tarefas entre flores para depois colhermos uma pesada carga de espinhos. No começo, essa vida no lar é promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. 2. Quando Jesus terminou, nós já vamos nos acertar. Jesus então respondeu: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, nos prepara, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou a sogra de Simão: que faz inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? E ela respondeu: mestre, naturalmente, cabe-me levá-las ao fogo para que façam cozidas, e depois vou temperar, deixando-as agradáveis. Pretende servir pão cru à mesa? Pergunta o mestre à sogra de Simão. De modo algum. Antes do consumo caseiro, compete-me levá-lo ao calor do forno. Jesus disse: há um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. É no lar que nos encontramos entre aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. E aí a sogra diz, de Simão fala para Jesus: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprende. E o Cristo tornou a falar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Jogo fora, porque pode ferir a boca. Ocorre o mesmo com a alma rebelde e as sugestões edificantes no lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Na reflexão, quando a sogra de Simão Pedro pergunta do lar, todos nós sabemos das dificuldades de conviver em família. Quando, no começo, aí deve já vi os casaizinhos de namorado, no começo é assim: meu amor, eu te amo. Pode acontecer qualquer coisa nas nossas vidas e eu vou estar do teu lado. Sempre. Eu vou te amar para sempre. Não importa o que acontecer. E aí, de repente, começam as dificuldades. De repente, perde o trabalho. Ele já vai olhar para a mulher: não sei se eu te amo tanto assim. De repente, adoece. Mas você está tão amarelinha, está tão feia, você é tão bonita. E assim vão acontecendo as dificuldades da convivência.
dentro desse lar. Dentro desse lar que é para ser de amor, porque todos nós envelhecemos, ficamos mais barrigudinhos, perdemos cabelos, mas sempre somos bonitos, nem que seja por dentro. Então nós temos que começar a refletir que a vida não é essa coisa por fora, e sim dentro de nós. Então esse lar, quem que já não teve uma experiência dolorosa? Entre o esposo, entre a esposa. E no começo realmente são promessas de amor, de paz e tranquilidade. Mas no primeiro tropeço, as coisas começam a ficar difíceis. E Jesus, ao perguntar então para a sogra de Simão Pedro sobre o que ela faz das lentilhas antes de servir, ou se ela serve o pão cru à mesa, Jesus falava dessa maneira para o entendimento daquilo que nós vivíamos no dia a dia. Então você pretendia servir, por exemplo, a lentilha cru para alguém, porque ao morder a lentilha que ela é dura, vai machucar a boca. Ou você pegar o pão ali que você amassou e comer aquela massa cru. E Jesus fala que antes de servir esse pão, essa lentilha, nós devemos prepará-la. Nós temos que temperá-la. Nós temos que levar ao forno para que aquele pão fique gostoso, macio, uns torradinhos, outros não, mas gostoso para apreciá-lo. E Jesus refere-se então a nós, que nós somos levados a esse forno preparador que é o nosso lar. É ali que nós começamos a ganhar gosto. É ali que nós começamos a temperar. Aqueles meio sem sal, a gente coloca um pouquinho de sal. Aqueles meio destemperado que não é muito doce, a gente coloca um pouquinho de açúcar nas nossas relações. E assim nós vamos temperando esse irmão que veio ali para aprender. Então, quando Jesus coloca dessa maneira, é para mostrar que esse forno preparador, esse lar, é que vai nos preparar para a vida. É ali na maneira que nós levarmos a nossa vida, na educação dos filhos, na nossa educação, é que nós vamos avançar. E esse lar está preparado para essa educação. Não é a educação da indiferença, não é a educação do desamor, não é a educação da falta de compreensão, não é a educação que não perdoa. Nós temos que viver dentro desse lar, desse forno preparador, o amor, a caridade, o perdão, o amor verdadeiro que o Mestre Jesus quer que nós vivamos. E Jesus fala, o lar é uma escola e nos habilita para o grande entendimento da humanidade. O lar é um lugar santo, forno preparador. O que nos parece aflição, sofrimento, são lições e recurso espiritual para que possamos aprender. Então, imaginamos uma situação difícil dentro da nossa casa, né? Essa aflição que nós vivemos entre os irmãos é para aprender. Ele coloca que isso é recurso espiritual. Recurso espiritual são situações que nós vivemos e aprendemos. A maioria de nós, a gente fala que nós chegamos nas casas espíritas ou pelo amor ou pela dor. A maioria de nós chega pela dor, porque não aprendemos a amar antes e nós chegamos pela dor. E essa dor que nos aflige, esse sofrimento que chega, nada mais é do que recurso espiritual, para que nós possamos colocar um ponto de interrogação em nossas vidas e questionar: por que eu adoeci? Por que o meu marido já não me trata tão bem? Por que minha esposa não me trata tão bem?
Por que essas dificuldades do lar? São recursos espirituais. Se a cada momento difícil da nossa vida nós chutarmos o balde e sairmos, nós não aprendemos. Se para cada relação que temos, homem e mulher, na dificuldade nós abandonarmos o lar, teremos que casar 50, 60, 100, 200, 1000 vezes, porque as dificuldades estão ali. As dificuldades da convivência. Às vezes nós com nós mesmos já não nos entendemos, que nós às vezes não perguntamos para nós assim, puxa, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas como eu posso agir assim? E o que dirá uma relação entre dois espíritos diferentes e mais, nessa casa onde vivemos, não estão os anjinhos ali dentro. Não são só aqueles que tiveram uma convivência de amor numa vida anterior. São os desafetos. São aqueles que talvez cometemos um crime num passado e que estão ali agora. E que graças a Deus, a misericórdia do Pai, naquilo que aprendemos, quando nós estamos no plano espiritual, ao chegar na terra, nós esquecemos. Eu posso estar beijando meu inimigo, aquele que me atraiçoou, me fez uma traição, aquele que me matou, aquele que me enclausurou, aquele que não me deu pão para comer, aquele que me escravizou, um filho que eu não quis, um amor rebelde, estão ali. E graças a esse esquecimento desse Pai, que nos dá a oportunidade de voltar para refazermos o caminho, eu estou ali, lado a lado. Um filho difícil, às vezes eu não compreendo meu filho, ele é tão difícil, tão rebelde. São energias que ele nem sabe o porquê que ele age daquela maneira. Que são energias talvez de um passado delituoso, difícil, está ali agora com a gente, para aprender a amar. Está nesse forno, na preparação. E é nós que vamos aprender a lidar com essas almas, com esses espíritos que estão ali conosco. Fala também que observando defeitos alheios e suportando-os. Suportar os defeitos e amar quem tem defeitos. Eu fiz uma palestra na casa de Jesus, da pessoa. O Roberto falou de suportar e amar. Eu disse, não, as pessoas não tinham entendido. Eu falei, suportar os defeitos, mas amar o pecador. Nós devemos abolir o pecado, mas nós temos que amar o pecador. É para isso que nós estamos ali. Se eu tenho, então, alguém difícil dentro do meu lar, que não perdoa, que agride, que não compreende, o defeito dele da compreensão, da falta de amor, da falta de perdão é uma coisa. Mas o ser que está ali dentro, eu tenho que amar. Porque ele é o Espírito que está junto conosco nessa luta, nesse forno preparador. Então, os defeitos dos outros, se nós vemos alguém na nossa casa, ou até aí fora, como eu falei, que não nos cumprimenta, é o quê? São defeitos alheios que nos incomodam. E nós, então, faremos o quê? Não faremos igual aquilo que nós tem o reflexo e que nós não gostamos. Então, os defeitos alheios fazem que nós possamos desfazer as próprias imperfeições. Que nós vamos observando no outro e nós achamos que não é bom. E aí nós vamos procurar nos reeducar para também não fazer a mesma coisa daquilo que nós não gostamos no outro. Então essa relação é que vamos aprendendo aos poucos desfazer as próprias imperfeições. E aqui no texto, antes de nós falarmos um pouquinho
Eu tenho até 15 para as 3. Eu termino aqui essas primeiras transparências dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, qual é a vontade do Pai nessa nossa vida de lar, de família? A vontade é que nós nos reeduquemos. Não adianta, como eu falei, você pegar o teu evangelho, ele ajuda, que vai construindo a energia, mas você depois esquecer o que você leu e não praticar. É a mesma coisa nós na Casa Espírita, chegamos aqui, fazemos uma reflexão, e daí aqui nós estamos, os bons espíritos estão nos cuidando, né? Todos eles harmonizam esse ambiente da melhor maneira possível, para que nossos pensamentos não saiam, para que possamos compreender. Mas saímos ali fora, já começamos. Ah, meu Deus do céu, vai chegar em casa, meu marido mesmo está sentado no sofá assistindo o jogo. Você acha que resolveu vocês estarem aqui? Pouquíssimo. Porque eu preciso mudar o meu pensamento e minhas atitudes. Aqui é muito bom, nós sempre dizemos, quando nós estamos estudando na Casa Espírita, é tão gostoso. A energia que está ali, quando a gente sai lá fora, claro que é diferente. É mais densa. Tem períodos que são mais densos, por exemplo, agora no período do Carnaval, eu acho que a energia ela é pesada. Né? Mas nós temos que assimilar, nós temos que orar, nós temos que fazer nossas preces, para que essas energias possam se diluir, ajudar na nossa psicosfera. Então, nem todos que dizem, Senhor, Senhor, meu Deus, me ajude. Ajuda-te primeiro. Porque o que Ele quer é a transformação de cada um de nós. Então, que a luz do Mestre Jesus ilumine nossos lares e a nossa escola das almas. Vamos trazer um pouquinho aqui, se me permite a casa, falar do Evangelho no lar. Como o primeiro texto do Chico fala do culto no lar, vamos relembrar um pouquinho a importância de se fazer o Evangelho em nossa casa. Então, o Evangelho o que é? Né? É uma reunião da família, em dia e hora certos, para estudo do Evangelho e oração em conjunto. André Luiz fala, com os missionários da luz, estudo e reflexão dos ensinamentos de Jesus, interpretados à luz da doutrina espírita, na qual se utiliza a prece como instrumento de ligação com Deus. Então o Evangelho nada mais é que eu faço na minha casa uma vez por semana, faço no domingo, né? Então, aquele dia e aquele horário eu respeito. E naquele dia e naquele horário eu reúno a minha família, nos reunimos e fazemos o nosso Evangelho. Então, o importante é respeitar respeitar bem o dia e o horário. Porque nós não podemos achar que a espiritualidade não faz nada. Que chamamos, ela já... Não, vamos lá agora, porque não, eu não pude, que eu tinha que fazer o almoço, agora vamos fazer 1 hora. Aí tá bom, vou sair daqui agora. A espiritualidade tem atividades. Todos os espíritos têm atividades. E principalmente aqueles de luz que estão nos protegendo. Como aqui na casa, na quarta-feira tem trabalho, no sábado tem trabalho, a espiritualidade está trabalhando em prol de todos nós, naquele horário, naquele momento em que nós estamos aqui. E o Evangelho no lar também é assim, a espiritualidade está à disposição de nós naquele horário que nós marcamos, porque também tem afazeres. Nós não vamos ser ociosos no mundo espiritual. Quem acha que vai sair daqui, colocar uma asinha de anjo e vai ficar sentado escutando harpa, desista. Não vai ser bem assim. A importância. A família é o núcleo básico da sociedade, onde reencarnam espíritos a fim de continuar o seu processo de evolução. É nela onde se processam os encontros de antigos afetos e desafetos para o necessário crescimento espiritual. Então, olha a bondade de Deus quando nos coloca nesse lar, frente a frente, afetos e desafetos, para esse crescimento espiritual.
E ali, quando nós fazemos o Evangelho, nós estamos recordando os ensinamentos do Mestre Jesus. Estamos lembrando e tentando colocar na nossa cabeça e no nosso coração para que nós possamos o praticar. A nossa casa não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. A nossa casa é santuário doméstico e converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Na outra transparência eu explico melhor. O Evangelho no Lar não é somente um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno do nosso lar. O homem que ora traz consigo inalienável couraça de proteção. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. André Luiz fala nos Mensageiros. Tentei reproduzir isso na figura. Na verdade, a nossa casa, não só a nossa casa, mas as redondezas aonde nós fazemos o nosso Evangelho, elas são protegidas por luzes do alto. É como fosse realmente essa couraça que nos protege. Protege o nosso lar, protege as pessoas, os espíritos, as almas que estão ali dentro, como fosse essa luz que não deixa, tira o campo de ação de espíritos ainda que não compreenderam o que é o amor, que não compreenderam o que é viver em paz. Eles não conseguem penetrar nas nossas casas quando fazemos direitinho o nosso Evangelho, e essa couraça então nos protege, para que ali não adentrem espíritos ainda que não souberam trilhar o caminho do amor. Tanto nós pessoalmente, como a nossa casa de uma maneira geral, inclusive na circunvizinhança aonde nós moramos. É muito importante. Isso é informações que não é o Roberto que está falando, são os espíritos que dizem que esse lar é protegido quando nós oramos, quando nós fazemos as nossas preces, quando nós discutimos as coisas dentro da nossa casa. Aqui nós já falamos, né? Além da... voltar aqui, né? Também tentei reproduzir, então, além da proteção, também emana energias do bem, porque ali está sendo trabalhado o Evangelho do Mestre Jesus. Quem participa do Evangelho no lar? Todos podem participar. O bebê, o jovem, todos participam. E aí você convida, você não exige. A transformação não pode ser exigida. Você vai convidar os familiares, seu esposo, a esposa, né? Nós temos lares que têm espíritas e católicos convivendo junto no mesmo lar, evangélico, com espíritas casados, e cada um tem a sua religião, então você tem que respeitar. Tem os filhos, que às vezes assimilam ou não, então você faz um convite àqueles que estão ali para esse banquete no teu lar, né? Lembra lá que Jesus falou lá no primeiro, dizendo assim, vamos fazer da nossa mesa uma discussão de pensamentos e atitudes, né? Ele falou lá no início. Então, nós todos podem participar, independente. Vamos dizer que numa casa nós temos lá a família com várias religiões. Se não quiser usar o Evangelho segundo o Espiritismo, use um livro, a Bíblia. Não tem problema. O importante é a reflexão dentro das leis divinas. Dentro das leis divinas, aquilo que o Pai maior deseja. Eu, espírita, eu uso o Evangelho, né? Mas quem não processa o Espiritismo de uma totalidade no seu lar, o importante é discutir as leis do Pai. O lar é a nossa primeira escola, nele influenciamos os outros e somos influenciados. Isso é muito importante. Nós influenciamos, né?
Porque hoje não tem mais aquilo de dizer, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não é mais assim, gente. Isso é a cultura que nós recebemos lá dos nossos pais, antigos ainda. Que a cultura é diferente. Hoje os nossos filhos nos observam. Se você fala em perdão e não perdoa, nós estamos influenciando. Se nós não abraçamos a mãe, a esposa, o esposo, e queremos um abraço do filho, nós estamos influenciando. Nós somos influência em nossos filhos. E não só em nossos filhos, nas nossas relações, né? Entre esposo, esposa, mãe e pai. É o lugar onde os espíritos mergulhados no esquecimento temporário e um corpo carnal recebem dos pais um mapa de inclinação e conduta, o qual vai dar a formação para uma nova existência. As crianças devem participar, podem ser usando os livros infantis, enfim, que é muito importante. Todos nós, espíritos, nós vemos com determinadas inclinações. Nós tivemos as nossas situações difíceis numa encarnação passada. E são colocadas, nós somos colocados em lares que têm a capacidade de mudar essa nossa conduta, nos melhorando, para que nós possamos nos melhorar. Se nós não perdoamos no passado não muito distante, nós viemos agora para aprender o perdão. E às vezes somos colocados nesse lar para aprender só o perdão, quem sabe nessa encarnação, que já estaria de ótimo tamanho, né? Porque é tão difícil perdoar. É uma das coisas mais difíceis que nós temos, é perdoar. E se nós viermos só para aprender o perdão, nossa, é um grande salto na nossa evolução. E aí, como nós fazemos esse evangelho no lar? Quem faz o evangelho no lar? Por gentileza, posso perguntar, né? Acho que não tem. Pode. É só para quem não faz, então, ou para quem faz, até possa recordar, né? A gente faz uma prece inicial. A prece inicial pode ser o Pai Nosso, como nós fizemos aqui no início, mas a amiga também, a nossa irmã fez uma prece, né, anterior, fazendo o quê? Dialogando com Deus. Não é isso que é a prece. Nós conversarmos com o Pai Maior, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, pedindo proteção, pedindo esclarecimento. Até agora nós somos meio pidonchos, né? Mas também agradecendo a oportunidade de estar nesse lar difícil, a oportunidade de estar nessa casa espírita onde nós fomos intuídos a estar aqui, entre os irmãos. Então a prece nada mais é que um diálogo com Deus, com Jesus. Se eu falar só para Jesus, nos proteja nesse evangelho que nós vamos fazer, mas no fundo do coração está feita a prece. Não precisa falar 1000 palavras, que às vezes nós começamos, ele até esquece o que está fazendo. Poxa, que palavra que eu vou usar agora, né? Não, se você não sabe, faz o Pai Nosso, ótimo. Se não, converse com Jesus, com Deus, pedindo proteção, agradecendo oportunidades, pedindo boas intuições, pedindo uma energia boa, para que nós possamos pensar na hora de uma decisão, de uma ação. Prece, meus irmãos. Não é o intuito da doutrina da tarde, né? Aí, fazemos a leitura e o comentário de uma página do Evangelho. Podemos abrir aleatoriamente o Evangelho e fazer a leitura. Tem famílias que fazem o estudo desde o capítulo 1 e vão fazendo uma sequência, semana a semana. Perfeito. Não tem problema nenhum. O importante é reflexionar a lei do Pai. O importante é reflexionar e lembrar as mensagens do Mestre Jesus. Depois de fazer a leitura, a gente comenta o nosso entendimento. Por exemplo, eu fiz aqui a exposição sobre a Escola das Almas. Eu tive um entendimento, mas vocês podem ter outro entendimento. Então, nessa discussão, nesse diálogo, ao redor dessa mesa, é para que nós possamos tirar as dúvidas sobre o Evangelho, sobre o que é a lei da caridade, o que é amor,
que é a paz. Nós tiramos as nossas dúvidas nessa discussão, em tom de amor, de paz e de caridade. Ali eu coloquei que a reunião pode ser enriquecida com uma poesia, uma história ou uma narrativa de um fato real. Tantos fatos, você tem o teu dia a dia, situações, né, que são deprimentes. Esse dia eu fiz uma palestra, não lembro se foi na Casa de Jesus ontem, daí nós estávamos falando sobre aflições e sedentas. Eu só abri a página do UOL, assim, eu cataloguei mais ou menos umas 10 aflições, né, de situações difíceis que estão lá, que são fatos reais e que você faz uma conexão com o Evangelho. Aquilo que o Evangelho fala, Deus vai lá ou se vê. Está nitidamente ali situações difíceis que podem ser comentadas, para que erros talvez daquilo que está ali não sejam cometidos na nossa família. E aí tem alguns que fazem vibrações. O que é a vibração? Nada mais é que emitir sentimento de paz e amor a outras familiares que estão distantes, a hospitais que estão recebendo irmãos com dores e sofrimentos orgânicos, aos templos religiosos, para que a mensagem de Jesus seja clara, sem nenhum outro recurso artificial, enfim, aos idosos, às crianças abandonadas, às pessoas que vivem nas ruas. Então você pode emitir bons pensamentos que vai chegar até lá e vai ajudá-los a amenizar as dores e sofrimentos. Vai ajudá-los, vai chegar uma energia boa. Quantas vezes nós chegamos, bom, estou sentindo uma energia. Quem sabe alguém está fazendo uma prece por nós e emitindo bons pensamentos e nós estamos recepcionando. Então isso é vibração. E ela chega, porque como é que vocês acham que chega a prece ao nosso anjo da guarda? Você só está aqui do lado escutando. Como é que chega a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais? Vibração, através do pensamento. Quem sabe uma outra hora a gente fala sobre isso. E aí nós temos a prece de encerramento, que novamente faz o Pai Nosso, ou faz a oração desse diálogo, começa Jesus, pelo aprendizado que nós tivemos naquela tarde, para que, em agradecimento das lições que nós recebemos ali naquela tarde. Pode ser de 15 a 30 minutos, esse evangelho, não mais que isso e não menos que isso também, um horário, um tempo razoável para fazer uma recordação. Abster-se de manifestações de espíritos não é o objeto do evangelho, então quem tem mediunidade, nós não estamos ali para ficar mediunizados, nós estamos ali para discutir de família o evangelho de Jesus, então não deve se fazer manifestações de espíritos. Pode colocar água para que seja magnetizada, pelos benfeitores espirituais, e importante é a assiduidade e pontualidade para realizar essa reunião. Dia da semana, horário certo, que eu já falei que os espíritos têm muito a fazer. Não suspender a prática do Evangelho em virtude de visitas, passeios adiáveis ou acontecimentos fúteis, Não, agora tem carnaval, pular carnaval, esquece, tenta. Porque a verdadeira vida nossa é a vida espiritual. Essa vida aqui é só uma passagem, rápida. O carnaval vem, vai, as dificuldades vêm e vão, mas o Espírito é eterno. Então temos que nos dar essa oportunidade de aprendizado. Os convidados que estão na casa podem participar. Eu já fiz várias vezes lá em casa, de visitas, Quem mora na praia recebe muita visita, de parentes que vêm de fora, Eles amam a gente. E então a gente convida eles para participar, E aqui um pequeno detalhe, porque o Evangelho no lar deve ser feito em voz alta, A luz é para todos.
Nem todos os espíritos recepcionam pelo pensamento. Tá? Eles às vezes precisam ouvir a palavra materializada, porque ainda estão em processo materializados. Então é bom fazer em voz alta. Às vezes eu faço na casa, estou sozinho, o vizinho está pensando, um maluco, né? Falando sozinho, rezando, conversando sozinho, mas faz parte, né? A gente está fazendo um diálogo com a nossa espiritualidade. Mas não faz mal, nem que chame você de maluquinho, tá? Se tiver sozinho pode fazer, não tem problema. Então, a luz é para todos. Então, quando nós falamos, né? E também raciocinamos melhor e vamos, né? Discutindo, tá? Então, aqui eu já estou encerrando, né? Vou só repetir mais uma vez, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade do amor, da caridade, da paz. Espero que todos os irmãos não tenha sido chata a exposição e que todos tenham uma semana para refletir um pouquinho sobre essa escola das almas. Não vamos fazer só o primário lá na nossa casa, né? Vamos fazer uma faculdade com essas almas, vamos fazer um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, para ficarem bem bonzinhos. Para depois, quando partir para o plano espiritual, já ter uma cadeira cativa lá, com 2 asinhas nas costas, tá bom? Então, tenha uma semana repleta de amor e paz e que Jesus possa acompanhá-los. Uma boa tarde a todos.